No vídeo de hoje eu vou falar das principais inspirações que o Araki pegou para fazer as JoJo poses, as roupas, as localizações e tudo mais. Tudo que ele usou de referência para desenhar. Então, vamos lá. Começando pela fonte do título de JoJo, que se manteve inalterada até os dias de hoje. Ela foi retirada do logo do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Agora vamos para as referências em Phantom Blood. Nesse primeiro momento, as maiores inspirações para Araki foram o artista Tony Viramontes, que foi um ilustrador e fotógrafo de moda, Antônio Lopes, que foi um ilustrador de moda, e o mangaka Tetsu Hara, que fez o mangá Hakuto no Ken. Primeiro nós temos a famosa pose do Jonathan colocando a mão no rosto, que foi retirada do livro Body Conscious, Estudos de Terry Toye, de Tony Viramontes, onde ele fez várias ilustrações da modelo Terry Toye. Depois nós temos essa ilustração da Mary Stuart, que o Araki retirou a pose da capa da Vogue japonesa de 1980, que foi ilustrada por Antônio Lopes. Depois nós temos essa ilustração do Jill com a mão no rosto, que foi retirada de uma ilustração da Valentino Haute Couture de 1983, ilustrada por Tony Viramontes. Depois nós temos essa pose do Jonathan encostando o rosto no Zeppeli, que veio da ilustração Antônios People, Mike Morino e Terry Riley da Union Square Studio Nova York de 1983, feita também por Tony Viramontes. Depois nós temos essa ilustração do Jonathan virado pro Jill, que eu jurava que era o Joseph Caesar na primeira vez que eu vi. Ela veio da revista Valentino Haute Couture de 1984, que também foi ilustrada por Tony Viramontes. A próxima ilustração é o Jonathan fazendo essa pose com a mão, que veio da GQ Magazine de 1984, chamada Patterns and Textures in Hiding Knits, de Antônio Lopes. Depois nós temos essa ilustração do Jonathan em posição de batalha, que foi retirada do mesmo lugar do anterior. Depois nós temos essa ilustração do Jonathan no estilo meio Robin Hood, que foi inspirada na ilustração Gearbald, vinculada na Philenis The Boston Globe de 1984, feita por Michael Van Hort. Depois nós temos essa ilustração do Jill usando um turbante, que foi retirado do livro Antônio's Tale from 101 Nights, do Antônio Lopes. Depois nós temos várias ilustrações que vieram de Hakuto no Ken. Essa posição de ataque do Jill, o Speedwagon em posição de ataque, o Zeppeli no bater em um sapo, o Zoom Punch do Jonathan e o Zeppeli quebrando uma rocha. Agora sobre os figurinos e personagens. O Zeppeli foi inspirado no pintor Salvador Dalí e no personagem Yami, do mangá Osumatsu-kun. Depois nós temos o personagem Dobby, que foi inspirado no figurino do filme O Homem-Elefante, de David Lynch. Depois nós temos a capa clássica de Phantom Blood, da qual o Araki tirou a inspiração para a pose e para as roupas, da Missoni Italy Campaign, de 1984, do Antônio Lopes. E por fim, o personagem Wang Shan foi inspirado em uma ilustração do livro Antônio's Tales from 101 Nights, de Antônio Lopes também. Por fim, a mansão dos Joesters foi inspirada no Palácio do Governador, na Virgínia. Agora vamos para as referências em Battle Tendency. Aqui a gente vê que o Araki abandonou as referências a Hakuto no Ken, mas manteve as do Tony Viramontes e do Antônio Lopes. Começando pela pose clássica do Jonathan e do Caesar, que ele reciclou do estudo de Terry Toye do Tony Viramontes. Depois nós temos essa cena do Joseph treinando, que ele tirou do mangá Otoko Gumi, do autor Hiyoshi Ikegai. Depois nós temos o Joseph encarando o horizonte, que veio de uma ilustração da modelo Leslie Wiener, feita por Tony Viramontes. Depois nós temos essa pose do Cars visto de trás, que veio do livro The Picasso of Fashion Illustration, Antônio Lopes, feita, é claro, por Antônio Lopes. Depois essa pose do Joseph e do Caesar juntos, que o Araki reciclou do Antônio's People's Mike Morino e Terry Riley, do Antônio Lopes. Depois nós temos essa cena de todos os Joe Bros reunidos, que o Araki retirou do livro Bout, Beautiful and Damned, Brigade of Houstonnet, Paris, 1983, do Tony Viramontes. Depois nós temos essa expressão bizarra do Joseph, que ele retirou de uma exposição do Tony Viramontes. Dessa mesma exposição, ele retirou essa pose de si chorando. Mais tarde nós vemos essa ilustração da Lisa Lisa, que o Araki tirou da Vogue Itália. Do mesmo artista, ele ainda pegou essa pose do Joseph e do Caesar, da coleção Flower Power, do Valentino Garavani, e essa pose do Joseph lutando na exposição Yves Saint Laurent Haute Couture. Depois o Loggins ele tirou do livro Antônio's Tale from 101 Nights, e mais tarde o Loggins e o Messina, ambos do Antônio Lopes. Mais tarde nós temos essa ilustração do Caesar, que ele retirou da modelo Vanessa Duve, da Vogue estadunidense, e depois mais uma do Caesar, que ele retirou da modelo Yasmin Le Bon, da revista Missoni. Mais tarde nós temos essa ilustração do Caesar, da Lisa Lisa e do Joseph, que ele tirou do pôster do filme Alguém Muito Especial, de 1987. Depois nós temos essa pose do Santana Cordano, que foi retirada de uma ilustração do Antônio Lopes, e essa pose do Amu, que foi retirada de uma ilustração do Tony Viramontes.
Agora vamos falar do visual das roupas e dos personagens. Essa roupa do Joseph veio do quadro Retrato de Adele Bloch Ballmer I, de Gustav Klimt. Essa ilustração do Caesar veio do La Foret Japan Winter Campaign, de 1978, do Antônio Lopes. Já o visual do Cars veio da exposição Bold, Beautiful and Damned, feito para o modelo René Russo. Depois, essa ilustração do Joseph foi baseada na Pat Cleveland Antonius Girls, da modelo Pat Cleveland, feita pelo Antônio Lopes. Já esse chapéu maluco aqui do Joseph foi baseado na exposição Antonius Peoples para a Vanity Magazine. A modelo é a Maria Snyder e o ilustrador é, claro, o Antônio Lopes. O visual do Stroheim foi baseado nessa ilustração do Antônio Lopes, para a campanha italiana de 1985 da Missoni, e o visual do Caesar foi baseado no modelo Billy Idol para a campanha Antonius People do Antônio Lopes. Sobre as paisagens dos Pillarmans, elas foram feitas baseadas nas artes de Roger Dean. A primeira se chama Views, de 1975, e a segunda é a capa alternativa do disco Yesterdays, da banda Yes. Em Stardust Crusaders, o Araki passa a ter mais influências cinematográficas e volta a beber da fonte de outros mangás. A pose clássica do Jotaro foi retirada do filme Dirty Harry, que foi estrelado por Clint Eastwood. A cena da aposta do copo do Darby é inspirada em uma cena do filme Adieu Lamy. Já a cena em que o Pet Shop lambe as penas ensanguentadas é inspirada no filme Enter the Dragon, estrelado pelo Bruce Lee, onde ele lambe as pontas dos dedos cheios de sangue. Já a cena do Alessi quebrando a porta e colocando a cara foi inspirada na cena clássica do Iluminado, estrelada por Jack Nicholson. Essa pose do Jotaro foi tirada do livro Patterns and Textures in Hand Knits, da GQ Magazine, feito pelo Antônio Lopes. Essa pose clássica do Jill foi retirada da ilustração do Tony Viramontes para Nina Rick, Haute Couture. Essa cena do Jotaro feita pelo Boingo foi tirada de uma ilustração do Antônio Lopes para Yves Saint Laurent. Depois nós temos várias ilustrações de Hakuto no Ken no arco do Justice. A primeira desse morto que está sendo controlado, depois o Whole Horse mirando com a própria arma para a própria cabeça, e por fim o Star Platinum socando vários cadáveres. Por fim nós temos o Polnareff imitando uma pose do Goku de Dragon Ball Z. Essa pose do Jill foi inspirada no filme Blade Runner. Já os seus sapatos pontudos foram retirados do livro Antonius Tales from the 101 Nights, de 1985. Também desse livro foram tirados o design do Avidol, com as roupas ciganas, e o visual do Endu, principalmente a bandana e o brinco. Sobre os stands, o Anubis foi baseado no deus egípcio Anubis, o Ebony Devil foi inspirado na escultura Nurajik Four-Legged Hero, do século VIII, a High Priestess foi inspirada na máscara Egu Abga, do povo Igala, o Judgment foi inspirado no show Kikai Dare e Kamen Rider, o Magician's Red foi inspirado na HQ The Carnival of Immortal Renegade God Horus, do Enki Bilai, e o Jeb foi inspirado no filme O Abismo, de James Cameron. É só em Diamonds Unbreakable que o Araki finalmente começa a replicar as poses das revistas de moda e de cantores dentro da história, fator que se tornaria icônico até os dias de hoje. Começando com uma referência brasileira, que é essa pose do Josuke, que foi inspirada no cantor brasileiro Cazuza, que ele fez para a revista Rolling Stone. Já essa capa do Josuke foi inspirada na Gianni Versace de 1984, protagonizada pelo modelo John Haram. Já essa pose da Yukako foi retirada de uma ilustração da Bold, Beautiful and Damned, inspirada na modelo Christian Dior, do Tony Viramontes. Já essa pose do Josuke com o coite veio da Gianni Versace de 1999, da modelo Gayle Elliott e de um modelo desconhecido. Já essa cena de todos juntos foi retirada da capa do álbum Ten, do Pure Jam. Essa cena do Jotaro e do Josuke agachados foi inspirada na Atelier Versace de 1992. O Jotaro foi inspirado na modelo Christy Turlington e o Josuke foi inspirado na modelo Stephanie Seymour. Essa cena da Yukako foi retirada da Vogue inglesa de 1992, da modelo Yasmin Gauri, enquanto que essa ilustração da Yukako foi retirada da Vogue italiana de 1992, da modelo Stephanie Seymour. A Yukako deitada foi inspirada na Vogue italiana de 1992, também da Stephanie Seymour. E essa dela com a mão no rosto também foi inspirada na mesma revista e na mesma modelo. Também inspirada nessa revista foi essa cena dela com a mão no torso. Essa pose aqui foi retirada da Vogue inglesa de 1992, da modelo Patricia Hartman, e essa pose do Josuke no espelho foi tirada do ensaio Gianni Versace Man Without Ties. Também desse ensaio veio essa pose do Josuke em cima do cuiaço e essa pose do Josuke apontando para frente. Essa cena icônica do Josuke
Josuke encarando o Kira veio da Gianni Versace de 1994, protagonizada pela Linda Evangelista. Já essa cena do Kira peladão veio do catálogo masculino de inverno da Gianni Versace de 1994, protagonizada por Derek Hebner. Essa cena do Masasu descendo as escadas ao contrário foi retirada do filme O Exorcista. Essa pose do Koichi e do Echoes Act 3 foi tirada da Gianni Versace Man Without Ties de 1994. Essa ilustração do Kira olhando pela janela veio da revista Top Model Friends, da modelo Karen Mulder, que também inspirou essa ilustração do Rohan com os braços erguidos. Já essa cena da Raimi emergindo das águas veio da Vogue Italia de 1995, da modelo Jamie King. O visual do uniforme do Josuke e do Okuyasu foram inspirados nos Yankees, os delinquentes juvenis do Japão dos anos 80 e 90, mas as modificações artísticas foram inspiradas nessa foto do Prince. O look do Rohan é composto de uma cueca da Versace, lançada em 1980, um relógio da Gucci, lançado em 1990, e dessa capa da Versus Versace de 1994. Já o Akira Otoishi foi inspirado no cantor Kenji Otsuki e o seu stand foi inspirado no personagem Frieza do Dragon Ball Z. E bom, eu vou ter que parar por aqui porque esse vídeo tá ficando gigantesco e eu sei que vocês não vão ter paciência pra ficar me ouvindo falar por 20 minutos. Então a parte 2 dele já tá sendo produzida e eu vou postar semana que vem, certo? Eu tenho esse péssimo hábito de falar que eu vou postar a parte 2 dos vídeos e nunca posto, mas dessa vez ele já tá sendo produzido, então mesmo que esse vídeo flop, vai ter a parte 2, tá? Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve e compartilha com os amigos, certo? Um forte abraço e até a próxima!